entendemos quem é o nosso Deus. Verdade. Nós entendemos quem nós somos. Glória a Deus. A partir da imagem de Cristo. Verdade. Deus nos molda e nos transforma. Deus nos criou no início de todas as coisas, como a sua imagem e semelhança. O pecado corrompeu essa imagem e semelhança que nós tínhamos do nosso Senhor, que nos colocava em comunhão com o nosso Deus, o nosso Criador, todos os dias. A Bíblia manifesta que Deus ia no Éden conversar face a face, frente a frente com o homem. Isso é lindo. Você pensar estar na presença de Deus, contemplar a Deus, ser digno dessa honra, é algo maravilhoso. Porque fora o Éden, fora Adão, não houve nenhum outro homem que conseguiu contemplar a face de Deus, que conseguiria resistir à glória do Senhor, de se estar na presença de Deus e poder manifestar e ver a manifestação do Senhor Criador em sua plenitude. Não houve nenhum homem na terra, não existiu nenhum dentre os profetas, os grandes profetas, vendo a incapacidade do homem em acertar esse caminho que Deus trilha para nós, nos conduz, nos dá a direção, Ele envia o seu Filho. Vendo a nossa imperfeição, a nossa incapacidade de cumprir as suas leis, de ser moralmente aceitável à presença do Rei, Ele fala: vou enviar um refrigério. Eu vou enviar a vocês um que pode o sangue dele, um cordeiro imaculado, puro, santo, que será digno do sacrifício. E esse sacrifício será único, mas prevalecerá pela eternidade. Amém. Jesus é esse sacrifício. Jesus veio à terra, nasce de uma mulher, sendo totalmente homem, mas também totalmente Deus. Mas vem à terra. A Bíblia diz lá em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira. A história que a Bíblia nos apresenta não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o homem, mas é de um Deus amoroso. É de um Deus perfeito. É de um Deus que é fiel em qualquer circunstância. E a sua fidelidade, o seu amor pleno se manifesta em Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, aquele que compartilha da santidade plena do Pai, aquele que não tem mal algum, mácula alguma ou pecado algum, mas o entrega para um sacrifício vivo, para que eu e você nos encontrássemos diante dele, justificados. Quando nós vemos esse trecho do Evangelho de Mateus, ele fala comigo demais, porque é que mostra a vida cristã, a caminhada cristã, como ela é. No dia que você nasce novamente, você tem um verdadeiro nascimento, na presença de Deus, o nascer de novo, o nascer do Espírito, não o nascer carnal mais. Nós vemos que você ali começa a trilhar uma linda jornada, uma caminhada que ela vai culminar na eternidade. Não é na morte física, porque Jesus venceu na cruz a própria morte. Ele fala que ali Ele nos dá uma recompensa, que a verdadeira recompensa dele não é bens materiais, não é um milagre temporário, é a vida eterna, é a eternidade. A promessa de Deus consiste na eternidade. Não houve nenhum homem na terra que conseguisse vislumbrar isso, ou acertar, ou dar assertividade o que significa a vida. Qualquer filósofo que você for estudar nessa vida, ele vai te dar algum parecer sobre o que é a vida, mas sem chegar a alguma conclusão correta. O próprio Buda, que é um admirado, tem a sua própria religião budista, ele diz: olha, eu não sei o que é a verdade, eu não sei o que é a vida. Ele viveu, trilhou sem chegar a qualquer conclusão.
Nenhum homem, na sua finitude, consegue entender a mente de um Deus infinito. Deus não nos fez para contestar. O contestar é algo da carnalidade, é algo causado pelo pecado. Não é para contestar. Deus nos fez como criaturas para aceitar. Aceitar que somos sim limitados, que somos sim totalmente dependentes. Aceitar que existe um Deus e Ele está acima de todos. Ele está acima do meu prazer. Ele está acima da minha vontade. Deus não vem a essa terra morrer numa cruz para te dar tudo o que você quer, para me dar e cumprir todos os meus desejos. Não é para isso que foi feita a cruz do Calvário. Ele derrama ali com os cravos nas mãos o sangue, um sangue santo, um sangue puro. Não é para fazer os meus desejos, os meus caprichos. Não é para isso a cruz. A história não é sobre mim. Ela não foi escrita sobre mim. Encontre o seu nome nas Escrituras Sagradas. Vê se ele está lá. Ele pode estar no livro da eternidade, sim, ele estará. Mas na Bíblia Sagrada só encontra-se o nome de Deus. A história é sobre o nosso Deus. A gente só estará nessa história se nós estivermos com Ele. Amém. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, Jesus ensina, olha, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vejo algumas pessoas citar erroneamente um aditivo a esse versículo. E vocês também vencerão. A Bíblia não consta isso. Que vocês vencerão. Que nós venceremos. Quem venceu foi Jesus. Se eu estiver nele, ele estiver comigo. Não é a minha força, mas é a força que ele coloca em mim. Quando a sua presença está na minha vida. Eu sozinho não venço nada, eu não tenho força para nada. Quem dá autoridade ao homem sobre espíritos malignos é Deus. Jesus ensina os discípulos, olha, vocês vão agora dispersados em dois, pregar a minha palavra, tudo que eu lhes ensinei. Eu lhe darei autoridade até mesmo sobre espíritos imundos, sobre doenças, que em meu nome vocês farão milagres. Vocês expulsarão demônios. É tudo no nome dele. A história é sobre ele. A partir do momento que eu aceito, eu entro nessa história como participante e herdeiro de tudo que ele fez. É tudo sobre Jesus. Desde a tempestade chega. E ela vai chegar para todos na sua jornada cristã. Não pense que aceitar a Cristo, agora você está numa sala VIP. Pronto, eu sou santo. Aceitei a Jesus, os pecadores estão lá fora, eles que se viram. Agora eu estou na sala VIP, com um sofazinho incomodado, com suquinho de uvas, refrigerante à vontade, com alimentação à vontade. Posso ficar tranquilo? Não. Se quiser entrar na sala VIP, pode tomar a minha senha. Você vai chegar lá mais rápido. Mas é só uma morte. Só na vida eterna. Enquanto eu e você estiver nessa terra, a tempestade é uma realidade. É algo que eu e você temos que entender. Porque todo o universo, todo o mundo pecaminoso estará contra você. O diabo está ao seu redor e ao derredor. A Bíblia nos deixa bem claro. Por que ele não te ataca? Se ele está à sua volta, é porque o sangue de Jesus, a marca de Cristo, está sobre a sua vida. É somente por ele. É por isso que nós estamos protegidos constantemente 24 horas por dia. Existe uma luta sendo travada até mesmo agora, até mesmo quando você dorme, que é contra a sua vida e tenta tentar contra a sua vida em todo momento. Mas Deus nos protege, somente Ele. A Bíblia nos revela tanto que a história é só sobre Ele e não sobre nós, que Ele nos mostra um servo fiel, Jó. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus.
desviava-se do mal. Não tinha falha alguma em Jó. Tanto que quando Satanás chega para tentar acusar alguém, ele não consegue acusar Jó. Até Deus manifesta o exemplo de Jó. Aos olhos de Deus, Jó era um homem exemplar. Jó era um homem digno, que nele não havia pecado, que era um homem fiel, servo do Senhor, mesmo sem ter falado com Deus, mesmo sem ter visto Deus. Jó era fiel a esse Deus que nós falamos. Não há na Bíblia qualquer indício que Jó ouviu Deus, a voz de Deus, antes dele sofrer a provação que ele sofreu. Ele era fiel. Ele conheceu esse Deus, ouviu falar desse Deus, e o seu coração estremeceu. Esse é o Deus real. Esse é o Deus Criador. Você fiel a Ele. Você temente a Ele. E nós aqui esperamos, às vezes, algum milagre extraordinário, sobrenatural de Deus. Senhor, se parar o sol agora, eu vou crer no Senhor. O sol continua do mesmo jeito. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa de Deus sou eu. Não é Ele que precisa de mim. Mas mesmo sem precisar, Ele nos ama tanto. Jó sofre tudo o que sofreu, sendo reto, íntegro e temente ao Senhor. Padeceu todas as coisas, se manteve reto, íntegro e temente ao Senhor. Então a tempestade, ela é uma realidade, ela vai vir, ela vai chegar, seja hoje, seja amanhã, ou se você já tiver passado, ou está nela, ela vai vir. Então a tempestade do Senhor é inevitável, não importa a sua condição financeira. Agora eu sou rico, eu tenho todos os bens, não há nada que possa me acontecer, sobrevir a mim, que eu não possa lidar. Jó também era. Satanás tomou tudo que ele tinha, até a sua família. Ele permaneceu. Quando Satanás viu que aquilo não era suficiente, foi até Deus, e Deus falou: então toque na sua saúde. Garanto, ele vai ficar fiel. Pode tocar, só não mate. Coloque a pior doença que você tiver sobre a vida dele, mas não tire a sua vida. Não importa a sua condição, quando você se sente seguro, vai vir uma tempestade inevitável sobre você, que você nem sabe como é, e que você não vai conseguir impedir, porque essa tempestade, além de inevitável, é imprevisível. Deus não te avisa antes. Ó, meu filho, a semana que vem você se prepara, tem uma reserva de dinheiro no banco, que vai vir um negócio aí que vai ser fogo, vai ser tremendo. Então você se prepara e... Não, Deus não avisa. Ela é imprevisível, ela somente vem, somente acontece. Os discípulos ali, quando nós vemos quem estava no barco, a maioria dos seus discípulos eram pescadores. A grande maioria. Qual deles nunca enfrentou o mar revolto? Sendo pescador, a profissão, a vida deles era ser pescador. Quem deles nunca enfrentou o mar revolto? E veio de forma imprevisível que os assustaram tremendamente. Essa tempestade, ela não é administrável. É uma situação tão complexa que foge de tudo aquilo que você conhece, que sai do seu controle, você não consegue controlar. É algo que às vezes você nunca viu e nunca aconteceu na sua vida, que te afeta de tal forma que perturba a sua alma, perturba o seu emocional. É algo que tira a sua paz e te faz perder o sono, que foge totalmente do seu controle. Mas além de tudo isso, ela é uma tempestade pedagógica. Porque todos nós que somos fiéis a Deus, cremos nele, temos a nossa fé nele, que ele é o autor da nossa fé, autor da nossa vida, aquele que cuida de nós. Deus permite certas circunstâncias
para que nós sejamos fortalecidos. Deus permite a tentação, não para que nós sucumbimos a ela, falhamos com ela, mas que nós sejamos aprovados. Deus não permite nada que você não consiga suportar. Por mais que você nunca tenha passado, aquilo que virá sobre a sua vida é algo que Deus te dá força, capacidade e conhecimento para superar. Deus te concede todas as formas de armas para lidar e combater isso. A primeira dela Deus ensina muito bem. Ele deixou para nós a sua palavra. Na sua oração em João 16, ele fala muito bem: Senhor, proteja eles, revista eles de toda a verdade, que é a sua palavra. Que eu as deixo para eles. A palavra de Deus é nossa fonte de entendimento. É uma arma que nós temos para conhecer o Deus que nós servimos. E para entender que Ele tem todo o poder sobre qualquer coisa. E nada foge do seu controle. Se a minha vida está segurada nas mãos dele, a minha fé é totalmente nele, eu consigo olhar para cima e conversar com esse Deus, eu não tenho por que temer. Glória a Deus. Posso confiar que ele fará. Deus nos deixa outra arma, a oração. Quando ele morre na cruz, ele rasga o véu do templo que separava o lugar santo do santíssimo, aquele que somente o sumo sacerdote poderia adentrar, somente aquele que era o intercessor pela nação pudesse adentrar. Jesus fala: agora o intercessor sou eu. Agora a cruz intercede por nós. E além disso temos um advogado que é Cristo. Todos nós podemos falar diretamente com Deus do jeito que você quiser, do jeito que você souber. Não precisa de ninguém chegar aqui e falar: ó, confesse para mim, vou te dar uma penitência aqui e vou declarar você aqui purificado de todos os seus pecados. Não. Você pode ajoelhar no pé da sua cama. Você pode orar dentro do seu carro. Você pode orar na fila do banco. Com a sua mente em espírito, o Espírito de Deus está em contato com você diretamente. Você pode falar com Ele com liberdade, como filho amado. Não há por que temer, não há por que se sentir sozinho. Comece a conversar com seu Pai, com seu Criador. Ele te deu todo o acesso, toda a liberdade. E Deus nos deixa uma terceira arma, que é o jejum. Jejuar é uma forma de mostrar que esse corpo humano é fraco, é falho. Se você ficar confiante somente nas suas forças, você vai vacilar, você vai fraquejar, isso é certo. Aquelas ondas eram grandes, o vento era grande, não havia nada que aqueles marujos pudessem fazer contra isso, nada. Jesus revela que nós somos insignificantes, nós somos falhos, nós somos limitados, mas quando nós estamos com Ele, e Ele está do nosso lado, nós temos todo o poder e autoridade do céu. Porque Ele nos concede essa autoridade. A igreja cresceu porque Jesus está com ela. Nós estamos aqui hoje porque Jesus fortaleceu a sua igreja. Graças a Deus, aleluia. Quando os apóstolos foram presos lá em Atos, capítulo 14 ou 15, eles já estavam sendo açoitados e o plano do Sinédrio era matar os discípulos. E discutiram ali uma forma de não comover tanto a sociedade, porque já haviam vários homens que haviam se convertido ao cristianismo, e eles apontavam que os judeus eram culpados da morte do Cristo, do Senhor deles. Eles se incomodavam com aquela situação, o povo revoltando contra aquela classe de judeus, prenderam os discípulos. Vamos matar esses homens, eles estão imputando a nós a morte desse rapaz aí que morreu na cruz aí, ó, esse tal do Messias deles. Vamos matar eles, olha que acaba com isso tudo. Aí levantou um deles, Gamaliel,
Gamaliel levanta e fala: opa, calma aí, não toque na vida deles não. Aleluia. Porque se a obra que vocês estão fazendo for somente carnal, for do homem, isso não vai prevalecer. Isso vai findar, isso vai acabar. Isso vai ser levado ao vento, como pó ao vento. O problema é que se essa obra for de Deus, vocês não estão lutando contra homens. Vocês estão lutando contra o próprio Deus. Aleluia. E contra Deus não há ninguém que possa vencer. Nós estamos aqui hoje porque essa obra é de Deus. Você está nessa igreja porque você está na presença do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Essa obra é somente dele. Ele não falha.